Alex, se quiser ir falando, se apresentando, a gente vai deixar mais 5 minutos aí e tá lotando a sua sala. Já estamos quase em 70. Ih, babado! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alex Brolo, sou figurinista. Fui convidado para dar essa aula meio palestra que eu vou fazer. Sou figurinista, meninado, gay, moro na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Ou seja, o sonho é possível para qualquer um, quando estamos dispostos a isso. Bom, e aí eu vou falar hoje. Eu já posso falar? Pode, a gente pode só falar que você começou nos anos 90, em filmes publicitários. Ah, Segunda sim. Ah, metragem foi boa. como Eu figurinista comecei a assistente. trabalhar no figurino por puro acaso. Fui levar um amigo meu a um set de filmagem, a convite de uma grande amiga, Isa Marcier, com quem eu trabalhei durante 5 anos no audiovisual, fazendo publicidade. Fizemos um longa juntos. O meu primeiro longa-metragem foi Unicamente Inviável, do Silvio Bianchi. E era uma equipe mega pequena. A Isa, a figurinista, eu, assistente, e nós tínhamos uma camareira. E dividíamos a Kombi com a arte. Nessa época, não tinha telefone celular em bip, era orelhão. E a ficha de equipe era datilografada, para vocês verem como a TIC é antiga. Era, E aí, depois disso, a Luísa Marcier resolveu voltar para a moda. E aí eu recebi o convite da Rita Murtinho para fazer Madame Sam. Foi onde eu conheci Valéria Stephanie. muito bem. E aí, a partir daí, não parou mais, fez Pré-Amar, Milagres de Jesus, As Canalhas, Santos Dumont, Medida Provisória, A Serpente. Como chama o filme que você fez em Cabaceiras? Desculpa. É, 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 Por Trás do Céu. Que é um Com o figurino Por Trás do lúdico, Céu. um figurino muito especial. Enfim, então esse é o Alex. É bem lúdico. Do Caio Só. Esse filme também, um filme bem pequeno. E aí, a galera tá chegando? Eu acho que a gente já deu tempo, né? Aqui agora a gente tem mais 2 minutos. Acho que se a gente quiser repassar como é que vai funcionar para o pessoal, dar as boas-vindas e 6h10 já dá para começar essa palestra incrível que vai ser. O Alex vai falar sobre formação de equipe dentro do departamento de figurino, né? Em projetos diferentes, maiores ou menores. E, enfim, vai falar das experiências dele, né? E é isso. Me perdi agora. Lembrando só que vai ter esses tempinhos, a gente vai começar com o Alex. A gente deu esses 10 minutos, o pessoal está entrando, vamos aceitar até dar a lotação. E no final, os últimos 30, 40 minutos é para pergunta. Então, vocês podem ir mais pertinho, levantar a mão, que a gente vai chamar na ordem ali. E a gente vai se organizando. E Alex, vai que é sua, hein? Bom, olá, galera. Na verdade, essa aula eu vou fazer meio que uma palestra para vocês. Não vou mostrar nenhuma foto, eu vou só conversar com vocês, vou tentar falar bem pausadamente, contar minhas histórias e contar histórias para vocês de como se formar uma equipe de figurino
entre diferentes projetos e tamanhos de projetos. Bem, o departamento de figurino possui os seguintes cargos, né? O figurinista, o coordenador de figurino, um primeiro assistente de figurino, um segundo assistente de figurino, terceiro assistente de figurino, estagiário e camareiros. O pensamento para a formação da equipe, ao meu ver, surge a partir do momento em que você recebe o convite, o roteiro, quando você já sabe o tempo de preparação que você tem, a verba e a verba existente para o projeto. Aí você começa oficialmente a pesquisa do projeto e a pesquisa da equipe. E qual profissional se adequa melhor ao projeto e quantos profissionais você vai precisar ter para melhor execução do mesmo. Quantos atores no elenco principal, quantos atores no elenco de apoio, quanta figuração, se o projeto é temporâneo ou se o projeto é de época. Um projeto, por exemplo, de grande porte, vou começar falando sobre projetos de grande porte que eu fiz. Por exemplo, uma Belle Époque ou uma coisa como Milagres de Jesus, que era uma época de ano zero na Palestina, e que eram séries. A Milagres de Jesus era uma série de 36 episódios, que eu fiquei quase 1 ano e meio fazendo, e que eu tinha uma mega equipe. Então, eu vou começar a falar para você o que é uma mega equipe. Aí a gente tem uma coordenadora de figurino, a pessoa faz uma coordenação de figurino. Quando os projetos são muito grandiosos, você precisa de uma pessoa para coordenar tudo isso, junto com o seu figurinista. Essa pessoa, ela entra junto com o figurinista. E ela ajuda o figurinista a montar essa equipe, a dimensionar o tamanho do trabalho e ela é responsável por prestação de contas, por movimentação de verba, dependendo do caso, controle, caminhões. Assim, eu já fiz projeto que eu tinha 3 frentes ao mesmo tempo. Eu tinha um set em São Paulo, uma externa em São Paulo, uma externa no Piauí e um estúdio no Rio de Janeiro, em que as roupas tinham que viajar. E eu também. Aí eu contratei, além de uma coordenadora, tinha uma pessoa responsável só pelo traslado dos figurinos e o traslado da equipe, por conta do tamanho do projeto. Em outros projetos, enfim, no projeto gigantesco, além da coordenadora, você pode ter um figurinista assistente, ele é convidado pelo figurinista para desenvolver algo específico dentro deste projeto, ou cuidar diretamente da figuração, ou executar uniformes militares para uma determinada sequência a ser filmada, montar um guarda-roupa de épocas distintas, cuidar do elenco principal, do elenco de apoio ou cuidar total da figuração. E temos o primeiro assistente, que também pode ajudar. O primeiro assistente, ele meio que cuida de tudo junto com o coordenador. É o braço direito do figurinista. Ele meio que fica ao lado do figurinista na criação, ajuda na criação, e em busca de elementos, de tecidos, da melhor forma de se executar o figurino. Isso, gente, eu estou falando
assim, de experiências minhas. Ajuda na pesquisa visual para a apresentação dos figurinos em foto, em referência. Ele, muitas vezes, ele cuida do set, depende desses projetos grandes, ele vai para o set, porque a coordenadora fica na base. E temos o segundo assistente em projetos grandes. E em projetos grandes, primeiro assistente, eles podem ter dois. Um que fica no set e o outro que ajuda a produzir. Temos o segundo assistente, que muitas vezes também podem ser dois. Vocês estão acompanhando, gente? O raciocínio, eu estou sendo rápido, tal para vocês. Tá ótimo. Então, o segundo assistente é responsável por produzir na rua, por entrar em contato com fornecedores, assim, controlar costureiras, ajudar a controlar costureiras, o que está ok, aonde, fazendo o quê. Aí temos um terceiro assistente que ajuda a todo esse departamento. Ele pode ficar com o figurinista, ele pode ficar com o figurinista assistente, ele pode ficar com o primeiro assistente, ele pode ficar com o segundo. Ele meio que ele circula entre todas essas áreas. E os estagiários, que vêm para contribuir também com todo o departamento. Isso, gente, na cadeia, na escala, na pirâmide, figurinista ao estagiário, é super importante você começar lá da base, do estágio. Porque no estágio, você, como pula por todo o departamento, você tem a oportunidade de aprender diversas coisas, inclusive dar nota para fazer prestação de contas. Ou ajudar o camareiro a pendurar as roupas, a dar entrada das roupas no guarda-roupa, que é uma função que o camareiro executa. Os camareiros são responsáveis por todo o guarda-roupa. O que entra, o que sai, onde está, com quem está, se está limpo, se está sujo, se precisa passar, revisar, costurar, pegar, colar. Ele dá conta de todas as roupas e acessórios que estão dentro do guarda-roupa. E de quem é o quê? O que é do ator, o que é do personagem, o que é do elenco de apoio e da figuração que pode mexer. Geralmente, a gente trabalha com mais de um camareiro. Um camareiro fica responsável só com o elenco. Um outro camareiro fica responsável pela figuração. E um terceiro camareiro fica responsável pela base. Em outros projetos, como em Milagre Jesus, eu tive 8 camareiros. Então, isso é mutável. Além disso tudo, o nosso departamento, dependendo do tamanho do projeto, a gente conta também com contramestras, com costureiras, com bordadeiras, alfaiates, camiseiros, aderecistas, enverecistas, sapateiros e desenhistas. E até, às vezes, pessoas que ajudem na pesquisa de imagens para a apresentação do figurino. Voltando lá na história de figurinista assistente, né, quando você é convidado por algum figurinista, vou contar um pouco da minha história. Por exemplo, quando eu fui convidado pela Rita Murquinho para entrar no Madame Satã, que foi quando eu conheci a Valéria Stephanie, eu entrei como terceiro assistente. Era um filme que contava a história. O personagem principal era negro e gay. O diretor era gay. O diretor de arte era gay. O produtor de elenco era gay. E no departamento de figurino não tinha nenhuma tinha. Aí lembraram de mim. Além da minha competência, mas foi uma coisa engraçada. Eu acabei virando o elo gay do departamento de figurino. Mas no Madame Satã eu entrei para ser o terceiro assistente e acabei responsável por toda a figuração do Madame Satã.
com a Rita Murtim também, quando ela foi fazer o Heleno, também com a Valéria, lembra, Valéria? O figurino ia ter um colorido, uma paleta meio pastel. O filme seria colorido e teria um colorido meio pastel. E antes, 2 semanas antes de começar a filmar, o diretor decide que o filme vai ser em preto e branco. Aí eu entrei para ajudar a mudar o guarda-roupa inteiro do filme, para entrar com um colorido e contrastes para poder transformar o colorido, para a gente poder filmar essas roupas preto e branco. No Coronel e Lobisomem, eu fui convidado por Emília Duncan para ser responsável por toda a figuração Belle Époque do filme. Ela fez todo o elenco, a Emília. Se não me engano, a Fúvia também estava nesse filme, a Tatiana. Foi onde eu conheci a Diana West também, porque eu saí, a Diana ficou no meu lugar para fazer outro projeto. Mas aí eu fiquei responsável por toda a ficção Belle Époque. Aí a Bia me convidou na Dona da História também para fazer o guarda-roupa dos anos 60. E eu acabei ficando no filme para vestir a ficção. A mesma coisa aconteceu no Chico Xavier com o Bia Salgado, que era um filme que tinha 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970. E aí eu entrei para montar o guarda-roupa do filme. Eu ia passar 3 semanas só para montar o guarda-roupa, acabei ficando o filme inteiro responsável também para investir toda a figuração. Mesma coisa aconteceu com Chacrinha, que eu fiz com Marcelo Pis, e a mesma coisa aconteceu em Paraísos Artificiais com o Jacob. Ou seja, essa função de figurinista assistente, ela nesses grandes projetos, ela sempre acontece, porque os projetos são gigantescos. Então, tem uma hora que você precisa de uma ajuda de alguém capaz, né, com know-how, para executar esse projeto junto com você. Dependendo dos filmes e dos projetos, nós também temos a figura do produtor de figurino. A gente usa muito. Qual é a função do produtor de figurino? Ele abre as portas para a gente poder construir parcerias, para diminuir custos de produção de figurino. Então, essa pessoa ela entra em contato com as grandes marcas que nos interessam, né, para poder compor esses personagens. Eles vão entrar em contato com fábricas, indústrias que possam fazer parcerias com a gente. Em troca, a gente oferece crédito no final do filme, a gente manda o projeto com a credibilidade da produtora, a produtora manda todos os projetos que ela executou, então cria essa parceria e isso ajuda muito a diminuir o nosso custo. Por exemplo, em Santos Dumont eu tive uma parceria maravilhosa com uma indústria têxtil, uma importadora e exportadora de tecido que me doou quase 300 metros de tecido e isso possibilitou que eu fizesse e construísse todo o figurino feminino da série. Em troca, eu ofereci 3 roupas de épocas distintas dentro da Belle Époque para eles. Você E vai aí, falar tudo tranquilo, Valéria? Sim, você vai falar da sua equipe, o ateliê que você teve que montar para fazer o Santos Dumont? Vou falar, isso que eu ia falar agora. No Santos Dumont e Milagre de Jesus, eu tive que montar uma equipe de um ateliê gigantesco. No Santos Dumont, eu tive que montar uma equipe de costura com a mestra, a Railda, maravilhosa deusa, mais 10 costureiras, mais 3 arrematadoras e bordadeiras, irmão, entre elas a minha amiga amada Maria Helena.
Eu tinha 3 alfaiates executando toda a roupa, a indumentária masculina, dos personagens masculinos. Aí eu ainda tinha aderecista, sapateiro, arrematadeira para chapelaria menina, que eu acabei eu mesmo montando. Eu tive na equipe uma coordenadora, tive 2 primeiras assistentes, 2 segundas, e no meio na metade do projeto eu tive que mudar toda a equipe, porque o projeto se alongou e várias pessoas tinham outros compromissos e eu tive que mudar todo mundo. Foi um grande desafio, mas deu muito certo. E em Pré-Amar também, que foi um outro projeto gigantesco, por exemplo, que eu passei 6 meses filmando na praia de Ipanema. Era um projeto que contava a história do comércio ali na beira-mar, entre Ipanema e Arpoador. Passei 6 meses filmando, tinha uma equipe que, assim, a figura do produtor de figurino foi super importante, eu tinha que produzir sempre, eram coisas contemporâneas, falava a história de um banqueiro que faliu, mas morava na Via Soto. Então, a figura do produtor de figurino era essencial para eu concretizar esse projeto. Agora, já fiz projetos minúsculos, como o meu primeiro filme, Cronicamente Viário, era só a figurinista, Luísa Marcier, eu e a camareira. Eu fiz o filme As Pentes, do Nelson Rodrigues, só tinha eu, a minha equipe era eu e a costureira, a Lira. E era uma história de Nelson Rodrigues que se passava na década de 40 e que a gente inventou que isso tudo ia se passar na medieval e eu tinha que fazer os figurinos. Mas era um filme que eu tinha 4 atores e não tive figuração. Então eu construí todos os figurinos aqui em Nova Iguaçu e levei tudo para Piabas e passamos lá 4 semanas enfurnados filmando. E lá eu tive um estagiário formado, mas que nunca tinha feito nada do audiovisual. E vai, Valéria, o que mais eu falo? Aí tem o filme, tem a questão, né? Eu comecei a falar, sou figurinista, sou melaninado, gay, moro em Nova Iguaçu, tenho cabelo ruim e tô aqui. Comecei a trabalhar há 25 anos atrás, entendeu? Batalhei pra caraca. Então, ou seja, sonho é possível para qualquer um. Assim, na nossa profissão de figurino, a gente nunca para de estudar. E você tem que estar sempre aberto a tudo, sempre aberto a aprender. Quando você recebe um roteiro, você mergulha numa obra, num pensamento. Você precisa ter o alicerce, principalmente se for um projeto, qualquer projeto, até os contemporâneos. Você tem que saber aonde estão os personagens, de onde eles vieram, onde eles foram. E a equipe te ajuda muito nisso. E eu sempre gosto de trabalhar. Todo projeto que eu faço, eu tento incluir estagiários, porque eu acho que a gente ensinando a nossa profissão, a gente não vai deixar ela morra. Então, assim, eu não posso levar para o chão as coisas que eu aprendi com 20 anos de carreira e tentar passar isso para alguém. Aí eu me propus estar falando isso para vocês. Aí, outra coisa que eu queria falar é o filme Medida Provisória, que eu fiz com Lázaro Ramos, e que foi um filme muito especial. Primeiro que eu recebi o convite do Tiago, diretor de arte, que vai palestrar aqui no próximo sábado, né, Valéria? Próximo sábado, dia 5.
Isso, Thiago Marques. Aí ele me convidou e falou assim: pô, tô te chamando para fazer um filme de negão. Ele só falou isso. Eu falei, caralho, um filme negão? Será que é um filme de escravo, né? Porra, que será isso? Aí ele falou assim, o Lázaro te ligar. Eu falei, isso deve ser o Lázaro Ramos, um filme de negão, Lázaro Ramos. E aí o Lázaro me ligou. Qual foi a proposta do Lázaro? O Lázaro, ele queria fazer o Medida Provisória, era o primeiro longo dele, que ele estava dirigindo, ele dirigiu, que é um filme que fala sobre negros, fala sobre os melaninados. É um filme que é futurista, porque ele é no futuro próximo, e ele queria pessoas negras na equipe dele. E que a gente agregasse, quanto mais negros na equipe, melhor. E foi assim, foi um grande desafio. Foi quando eu me deparei, falei, caralho, não tem negro, gente. Aí saí ligando para os figurinistas, Valéria, vem cá, me indica alguém negro para poder vir. Aí quando eu conheci a Ela Fernandes e a Luniar, a ela já tinha trabalhado com a Valéria, com alguém me indicou a ela. Aí eu chamei a ela já tinha trabalhado como estagiária, eu chamei ela já promovendo a terceira assistente e chamei a Luniar, que me foi apresentada pelo Caran, o nosso diretor de produção. E foi maravilhoso. Assim, aí eu chamei também a Fernanda, que ela é desmelaninada, mas ela tem o cabelo ruim, que foi a minha cota de branquinho. Então eu tive, assim, foi um filme muito maneiro, equipe muito maneira, e que foi quando eu senti necessidade que a gente tem que formar mais pessoas. Eu fiz um outro projeto em São Paulo, na O2, em que eu tive que ter pessoas trans e gays. E eu consegui montar. Então, assim, eu acho que quando surge o convite para essa palestra, isso é muito maneiro, porque a gente está nessa possibilidade para pessoas que achavam que não estariam na lista de privilegiados e podem entrar nessa, entendeu? Agora tem que querer, tem que gostar. A minha mãe, toda vez que vai no set de filmagem, ela olha para mim e fala, vocês têm que gostar muito para fazer isso, hein? Ô Alex, faz uma. Assim, qual foi o tamanho da sua equipe no Medida Provisória? Você tinha uma coordenadora, que era a Helena. No Medida Provisória, eu tinha, na verdade, meio coordenadora primeiro, que fez meio as duas coisas, coordenadora e primeiro assistente, que era a Helena. Tive a Fernanda de segunda assistente, que ficava meio configuração junto com ela, de terceira, e eu tinha a Luniara de estagiária, que ajudava bem a Helena, e também me ajudava. E a camareira era a Aninha. E também o Medida Provisória era um filme pequeno de elenco, porque tínhamos assim 8 elencos principais. É um filme que se passa em 20 dias, assim, que sem muitas trocas, porque fala de período em que, vou dar um spoiler do filme para vocês lembrarem. O filme, os negros ganham uma ação contra o governo federal e o Brasil é obrigado a indenizar os negros melaninados. Como o Brasil não tem dinheiro para isso, eles mandam e expulsam os negros do país. Os negros e melaninados, qualquer pessoa que não tenha a gengiva rosa, você pode escolher um lugar, um país na África e ser mandado embora. Aí quem foi por boa vontade foi, aí quem não foi começa assim, uma perseguição e criam-se guetos afrobangs para que esses negros se escondam. No país, nessa época, qualquer manifestação cultural negra é proibida, até o carnaval é proibido.
Então é um filme que fala que ele passa no futuro, mas ele leva a gente lá no passado. E que foi bem maneiro, foi muito maneiro. O melhor foi essa coisa que, para mim, no início era o desafio de conseguir montar uma equipe menada e que deu certo, eu consegui. Entendeu? Porque, assim, eles vieram trazendo muita informação que eu não tinha, e trazendo muitas coisas que tinham sofrido e questões que eu estava ainda ambientado, então isso mudou muito a construir os personagens. Vocês tiveram muita troca com o elenco, né? Muita troca. Foi quando a série que eu fiz que eu precisava de trans, gays, na minha equipe. Assim, foi maravilhoso, porque assim, me agregou muita coisa. Assim, é por isso, acho que a gente tem que estar aberto aos estagiários, aberto a essas aulas, para a gente poder agregar. Assim, a gente precisa, entendeu? A gente precisa montar mais equipes assim diversificadas. A gente tem que diversificar, eu acho. E assim, comparando, quantas épocas você tinha no Santos Dumont? Qual era o período do filme? No Santos Dumont, eu tive todo o período da Belle Époque. Eu tinha a Belle Époque começa em 1887 e eu começava a série em 1887 no Brasil, no interior de São Paulo, na fazenda de fé do pai de Santos Dumont. E aí depois eu percorri todo o período da Belle Époque em Paris, na alta aristocracia francesa. Assim, na efervescência da Belle Époque em Paris, ou seja, era um grande desafio. Mas Depois você eu não foi para voltava para o Paris. Brasil para viver a década de 20 e 30. Mas foi todo filmado aqui no Brasil, né? Foi tudo filmado no Brasil. Filmado no Rio de Janeiro, a gente só viajou para São Paulo para fazer a fazenda de café. E qual era o tamanho da sua equipe? Desculpa, Nós de novo, para fazer uma fizemos comparação. Paris em Santa Cruz. Muito bom. E qual era o tamanho da sua equipe no Agora, Santos aí Dumont? tem... Diz. Aí teve, por exemplo, em Milagre de Jesus, eu tive que montar... Em Milagre de Jesus, uma trolha, cara. Eu tive equipe couro para fazer só a parte de couro, das coraças, dos elmos. Eu tive os aderecistas só para fazer, aderecista só para couro, aderecista só para metal, aderecista trabalhar com pena. Fora toda uma equipe de costura, toda essa logística de roupa que vai, que volta, porque assim, Jesus tinha 10 túnicas iguais, com 10 processamentos de envelhecimentos diversos. Mas ele filmava aqui no Rio, hoje, e aí o ator viajava para filmar amanhã de manhã no Piauí, e essa roupa tinha que viajar, porque era conta direta da Eterna lá no Piauí. Então era um vai e vem roupa. Eu tive que chamar a Brenda para virar essa coordenadora de logística de figurino dentro do departamento. Assim, Alex vai, Alex volta, agora vai fulano, volta assim, agora a roupa vai tal. Eu tinha 3 caminhões de figurino. E 3 frentes diárias. A formação básica de um departamento de figurino, ela é figurinista, primeiro assistente, segundo assistente, terceiro assistente, camareiro, estagiário. Normalmente é isso, né? Às vezes só tem primeiro e segundo.
E a gente tem, para trabalhos maiores, o papel da coordenadora e da figurinista assistente. Né? Do produtor de figurino. Né? E do produtor de às figurino. Vezes, quase sempre chamam um produtor de figurino para dar esse suporte industrial. Esse produtor de figurino, a gente costuma usar. A nossa verba, né, Valéria, é ser curta. Você tem que driblar as situações, né? Enquanto mais valores você consegue agregar para o seu projeto, melhor, né? E aí você vai avaliando o orçamento. É isso, tem projeto que a primeira quanto ele vai conseguir. Ela liga para as lojas, ela faz todo esse papel. É isso, eu estou falando do projeto grandão, os projetos vão diminuindo, a equipe vai diminuindo, as funções vão aumentando. Né? Porque aí, ou existe exemplo, eu já fiz filme que eu tinha uma equipe, eu, primeiro assistente, segundo assistente, uma estagiária e uma camareira. Assim, uma série, por exemplo, que eu fiz, Pode Me Chamar de Bruno, Fox, a primeira temporada, a minha equipe era eu, a Rita, Viana, a Júlia, Cássio. Eu tive uma estagiária que agora não vou lembrar o nome, perdoe. E a Bonita era camareira. E foi uma série bem trabalhosa, era pequena, porque tudo passava dentro de um bordel, praticamente. Mas, assim, aí quando a gente começou a filmar a Rita, a base virou onde a gente estava filmando, a gente terminou base, e virou o set de filmagem, virou a base. De vez em quando, tinha que produzir alguma coisa, que produzia era a segunda assistente, ou até mesmo a primeira, enquanto eu ficava no set com a camareira e a estagiária. Você não tinha um assistente para ficar no set nessa série? Porque normalmente a gente tem um assistente que fica responsável pelo set. Nas Canárias, é a mesma coisa que eu fiz com a primeira temporada das Canárias lá para o NT. A minha equipe era eu, a Rita, Júlia, eu tinha outra estagiária, que nem era aqui, mais que eu não vou lembrar o nome também, está em Nova York, e a camareira. Era uma equipe também. E eu ainda construí roupa, porque as Canárias ainda tinham uma coisa do vermelho. Então, teve um dos episódios que tinha uma escola de freiras. E aí as freiras, eu descobri umas freiras espanholas que tinham o hábito vermelho. Aí lá fui eu construir hábitos vermelhos. Mas aí a costura, por exemplo, foi feita pela Alita ali, dentro da base. Foi... Muito bem. Será que a gente fala um pouco sobre quais as responsabilidades de uma figurinista, o que é uma figurinista dentro do departamento, qual é a função de uma primeira assistente, em cima um pouco das funções? Posso falar aqui, tem umas coisas aqui que a gente pode falar. Mas, assim, na verdade, o figurinista, ele tem, no audiovisual, ele é responsável por criar e decidir os figurinos de todos os personagens de um todo, do elenco principal, elenco de apoio e figuração. É óbvio que quando esses filmes são gigantescos, eles convidam alguém a fazer determinada coisa. Mas, a princípio, ele pensa um todo. Junto com a direção de arte, com a fotografia, ele pensa, existe uma paleta de cores, existe uma direção artística para aquela coisa, para que tudo aconteça. Então, ele é responsável por essa criação. Junto do figurinista vai ter o primeiro assistente, chama de braço direito, porque nem sempre o figurinista vai ter um coordenador. Então, geralmente, o braço direito do figurinista é o primeiro assistente. É aquele que chama na chincha, o primeiro assistente chama, ó, você está aí viajando, construir essa roupa, mas, ó, acorda, viado, não tem dinheiro para isso, não. Inventa, mas inventa de acordo com o que você tem, porque o primeiro assistente, ele controla. Ele controla a verba. Eu falo para ele, ó, temos tanto de verba. Então, assim,
tanto vai para o elenco, tanto para o elenco de apoio, tanto para construir, montar, guardar a roupa, que é da onde a gente virá a figuração. O segundo assistente, ele entra também para... Dependendo do filme, o primeiro assistente cuida da figuração e o segundo assistente cuida do elenco junto com o figurinista. Dependendo do filme, faz-se o contrário. O primeiro assistente fica meio coordenando base e o elenco principal, e o segundo fica tomando conta da figuração, junto com também a coordenação do finista. E aí tem a camareira, os camareiros, né? Que geralmente, assim, a princípio, um camareiro em projeto de médio a pequeno. Tem figuração, muito volume de figuração durante o projeto inteiro, é que tenha um camareiro responsável pela figuração e um camareiro responsável pelo elenco principal. E nem sempre temos o terceiro assistente. Só em projeto grande realmente a gente tem terceiro assistente, e aí a gente luta sempre por ter um estagiário que está começando. Ok. E as equipes elas vão se adequando ao tamanho dos projetos, né? Isso a gente... Exatamente. A cada projeto, porque até na hora que eu, enquanto figurinista, recebo um projeto, eu já começo a pensar meio que quem é que é melhor para fazer esse projeto comigo. Porque quando você vai trabalhando com as pessoas, você vira amigo de pessoas e você conhece como cada um é. Então, assim, para esses caras que ficam diretamente ligados a você, que é o primeiro, sempre o segundo, e o camareiro, você tem que ter uma certa afinidade. E aí, por isso que é bom ter os estagiários e os terceiros assistentes, você vai conhecendo mais gente. Entendeu? Mas aí nesse projeto, talvez seja melhor a fulana para ser a primeira. Para o outro, é melhor a Biana. E aí, isso vai... de acordo. Nem sempre você trabalha com as mesmas pessoas, até porque o mercado nem te dá essa oportunidade, porque as pessoas meio que vão, a gente precisa trabalhar, então a gente tem que mudar às vezes o primeiro, o segundo, mas assim, você acaba trabalhando com o primeiro e o segundo, pensando que você tem maior afinidade. A gente tenta trabalhar com as pessoas de novo, né? Às vezes não coincide. Às vezes não rola. Por exemplo, como aconteceu em Santos Dumont. Eu montei uma equipe bem maneira, mas assim, houve um atraso de um mês e eu perdi a equipe inteira e eu tive que montar outra equipe que também foi muito maneira. Assim, mas a gente tem que, por isso que a gente tem que estar sempre trocando. Nós, enquanto profissionais, enquanto figurinistas, a gente está sempre trocando. Um ligando para o outro, para um pedir indicação para o outro. E fulano é legal. Você acha que fulano é bom para fazer isso? Você acha que fulano é bom para fazer aquilo? Né, Valéria? Desculpa, estava no mute. A gente troca bastante, né, no mercado. Eu lembro, Valéria, em Paraísos Artificiais, lembra? Que você foi... Era a Cláudia, figurinista, eu era o figurinista assistente. Aí convidamos a Valéria, junto com a outra figurinista lá de Recife, para vocês montarem toda a figuração da Rei. Né? A gente montou um workshop para vocês fazerem as palestras para a figuração de lá, lembra? Era uma cena que tinha 1.200 pessoas, né, que era uma rave. A gente vestia 300 pessoas, não é isso? E a gente fazia essa cena durou uma semana, né? Tinha que ter uma linha de frente em continuidade e a gente fazia para os outros
Para os outros figurantes, a gente fazia umas palestras, passava uns vídeos, explicava o tipo de figurino que a gente precisava e no dia eles levavam, porque a gente não tinha estrutura para vestir 1.200. E para você vestir 300 já era uma mega estrutura, né? Assim, eu fui do Rio. Já, exatamente. Tinha uma equipe de 10 pessoas em Recife esperando para a gente fazer só a figuração dessa cena. E o Alex vinha com a equipe para vestir o elenco. E o elenco de apoio. Elenco de apoio. Então, eram 2 equipes, praticamente, né? Exatamente. 2 equipes, 2 caminhões, era uma loucura. E eu entrei no filme e saí só para essa cena, né? Exatamente. Coisas que acontecem muito. Bom, o que mais falamos, gente? Assim, o figurinista, além da criação, ele é responsável pela equipe também, né? Ele é responsável toda a equipe, ele é responsável por tudo. Qualquer coisa que aconteça, ele é o responsável. Eu sempre ele fico, que vai responder. Eu sou aquele que fica assim, você está falando o quê? O que está acontecendo? Ou seja, ele é responsável por cuidar da equipe, ele é responsável para que nada, pelo horário, pelo o cumprimento do horário de chegada, horário de saída, se tem hora extra, ele tem que cuidar, entendeu? Responsável pelo orçamento também. A gente às vezes meio que faz aquele papel de produtor, né? De produzir tudo. A gente fala diretamente com o produtor, com o diretor, e briga. A gente está sempre brigando por nossos direitos, até pelo motorista, se a pessoa comeu, se não comeu, por que o café da manhã não está posto e tudo mais. E se houve alguma coisa de agressão, de assédio, de racismo, de má conduta, a gente tem que fazer tudo isso. Né? Mas você nós está sempre tentando fazer com que nada aconteça. Nós somos responsáveis também por manter o orçamento, né? Somos responsáveis em passar as nossas necessidades, em batalhar, né, para que sejam cumpridas. Enfim, a gente tem, por isso, a escolha de uma equipe é uma coisa muito importante, né? Assim, a gente tem que escolher pessoas que vão dar todo esse suporte para a gente, porque a responsabilidade é do chefe de equipe. Né? Exatamente. Então, por isso você tem que ter cuidado. Eu acho que na hora que você recebe o roteiro e você sabe o tamanho do projeto e que tipo de projeto e qual é o tema que vai abordar, você começa a pensar na equipe que você vai montar. Eu lembro que eu conheci a Cláudia Kopic, o primeiro trabalho que fiz com a Cláudia Kopic foi o de Elite 1. E aí eu lembro que a Cláudia me ligou tipo um ano antes. Eu não te conheço, você não me conhece, eu vou fazer um filme, chama tal, taraná. Então, a maior paixão da produtora é que eu tenho uma equipe de gente muito maneira, sabe? Porque o filme é foda, é punk, é raça dura. E aí eu fui perguntando, e assim, de 10 pessoas, 9 indicou você. Eu falei, pô, Cláudia, eu não sei, eu tô nesse projeto tal. Pô, ano que vem, vamos lá, vamos falar daqui a 2 meses, 3 meses antes. Aí ela ligou 3 meses antes dela começar a preparar. Ela falou assim, tô mais preocupada ainda, porque agora todo mundo tem em você. Eu falei, não, então vamos fazer. E aí é isso, eu entrei com a Cláudia e o meu compromisso maior com a Cláudia montar uma equipe de pessoas que a gente sabia que no futuro próximo não dariam trabalho. Não seriam frágeis demais, delicados demais, sofredores demais, culpados demais. Eu teria que ser pedreira demais fazer, entendeu? E aí engrenei, Cláudio. Fiz o Tropa 1, Tropa 2, Bem Amado, Paraíso. Bom.
tem uma pergunta aqui no chat, a respeito dos estagiários, como eles são escolhidos? O que é preciso para chamar a atenção dos figurinistas? Nossa, na verdade, eu quase sempre recebo algum e-mail de alguém mandando algum currículo e eu entrevisto. Dependendo do projeto, se eu tenho muita necessidade de um estagiário específico, como foi o caso do medida provisória da série que eu fiz lá em São Paulo, eu vou e consulto as bases. Tem fulano, Beltrano, ciclano, tem uma galera nova que está fazendo um trabalho super maneiro, tem uma turma que saiu de um curso, terminou agora a faculdade, e aí eu chamo e entrevisto e vejo quem se enquadra melhor. Realmente é o que a gente faz, né? Normalmente é uma indicação, né? Muitas vezes também são pelas indicadas, né? Valéria, Alex, uma pessoa que eu fiz um curso X e tem uma aluna que se destacou muito. Você não quer chamar para fazer estágio com você, já que você está com um projeto agora? Aí a gente acaba indicando. E durante um tempo... Muita gente segue esses cursos. A Maria Dias, né, nossa amiga, professora, várias vezes a gente pedia para ela, né? Maria, tem alguém para indicar do curso? Enfim. Né, exatamente. A Maria dá aula lá no Senac, dá aula ainda, né? Não sei. Mas ela sempre indicava, gente, está saindo agora uma turma de formandos, tem fulano, ciclano, beltrano, ciclano, um é bom para isso, outro é bom para aquilo, outro é bom para aquilo. A gente às vezes precisa muito. Fulano é ótimo para desenhar, ciclano é muito bom para organizar. Que é isso, a gente vai escolhendo quem é para o quê. Porque, assim, nem sempre as pessoas são boas em tudo que fazem, mas elas são boas em alguma coisa. Entendeu? Então, a gente tenta sempre buscar esse melhor para direcionar essa pessoa. Eu fiz muito trabalho na Emília para a Rede Globo, em novela, que me chamava só para eu desenhar uma coleção anos 50 e executar uma coleção anos 60, fazer uns anos 40, entendeu? E aí eu ia lá, brincava de indústria, que foi sempre é muito bom, né? A gente está tendo aqui agora, Alex, várias perguntas. Você quer que a gente vá dando para as pessoas falarem? Tem gente com mão levantada, o que você acha? A gente pode ler essas perguntas. Vão aí, vão perguntar, não sei, como eles acharem melhor. E aí a gente começa a levantar a mãozinha, né? Já tem gente com a mão levantada. Acho que a Hidra pode falar, sei lá. Manda aí você, amiguinha. Levantaram. A Hidra perguntou, ela já estava com a mão levantada, eu vou perguntar primeiro. Ela disse que queria entender melhor as funções dessas megas produções e além do coordenador de produto de figurino, quem são essas outras pessoas dessas megas produções aí? Coordenador então, e eu falei, nessas megas produções a gente tem o coordenador de figurino, que nessas megas produções ele é essencial porque ele entra junto com o figurinista, ele que ajuda o figurinista a montar a equipe, a adequar, a organizar, a ver o que tem de verba, como é que vai administrar esse dinheiro. Aí a gente vai ter nessas megas produções o coordenador, temos o figurinista, temos o coordenador. Geralmente, quando é muito grande, temos um figurinista assistente, temos um produtor de figurino, temos o primeiro assistente, que, dependendo, tem que ser 2 primeiros assistentes. Temos o segundo assistente, que, dependendo, podem ser 2 segundos. Temos um terceiro e temos os camareiros. E aí vai multiplicando, né? As pessoas de acordo com o tamanho, vai aumentando e aí vai, de aumentando acordo os com camareiros, o projeto, aumentando os estagiários. De pessoas. Por exemplo, em Milagres, que eu tinha 3 frentes, eu tinha que ter 3 assistentes, 3 segundos assistentes em cada set, junto com um camareiro para o elenco, um camareiro para a figuração
e uma assistente para vestir a figuração. Isso em cada frente com seu caminhão. E quando tinha a figuração, além de mais de 50 pessoas, tinha mais outro assistente. Então, às vezes, num set de filmagem de Milagres, eu tinha 3 assistentes e 4, 6 careiros. Mas, por exemplo, no Santos Dumont, para vestir figuração de Belle Époque, toda a equipe vestia, toda a equipe estava no set. A primeira, a coordenadora, as segundas assistentes, terceiros, estagiários, careiros. E aí o que eu fiz? Nem toda a minha equipe tinha o domínio da época. Nem toda a minha equipe tinha feito Belle Époque. Então eu fiz proposta, vocês entram tipo uma semana antes e aí eu vou dar uma mini aula sobre a Belle Époque e sobre o que eu quero e eu vou meio que durante o processo inteiro eu vou ensinando a vocês o que é Belle Époque. A única pessoa que já tinha feito Belle Époque era a Diana. E aí eu convidei, a Diana foi a minha figurista assistente, responsável pela figuração. Mas aí eu tinha a Diana e a Júlia. A Júlia era a segunda assistente. E aí eu tinha a Rita como coordenadora. E ainda tinha a Helena, que fazia o elenco comigo. Maravilha. A Amanda perguntou se você já trabalhou com figurino de teatro. E se você já trabalhou, Alex, qual que é a principal diferença? Já fiz algumas entre peças audiovisual e teatro. Mas, assim, só faço assim. É porque vocês fazerem teatro hoje é muito difícil fazer teatro, né? Tempo, dinheiro, horário, para quem faz cinema, quem trabalha no audiovisual, tá? Encaixar o teatro é bem difícil. Então, eu faço pequenas peças para amigos. Mas já fiz algumas peças junto com o Marcelo Gonçalves, ele dirigindo. Já fiz peça do Regis Faria também, o Regis e o Marcelo Faria produzindo. Ela pergunta qual a principal diferença entre o teatro e o audiovisual. Nossa, é muita diferença. Na verdade, o teatro é uma roupa que você é feita para ser vista ao vivo e a cores, né? Nada pode ser fakeado. No cinema, você pode ajustar uma blusa com um alfinete, a pessoa só vai aparecer de frente. Você pode não vestir a pessoa para baixo. Você pode trucar, porque é mágica. Agora, no teatro, não. Teatro é ali. Você tem que pensar numa roupa que o ator vai, além de ensaiar com ela durante algum tempo, antes da estreia, ele tem quinta, sexta, sábado e domingo, e feriados. Ou seja, é uma roupa que geralmente você às vezes tem que ter dupla ou tripla para poder ter a manutenção dessa roupa. E é uma roupa que é viva. E o elenco no teatro é mais pentelho, porque o elenco muda. O elenco no teatro é uma coisa, o elenco na Rede Globo é outra coisa, o elenco na televisão é outra coisa, e o elenco no cinema é outra coisa. No teatro, tem uma hora que o elenco leva você à loucura. Olha, eu quero a minha calça com fechamento. Não, eu quero com crepe. Não, eu quero com botão. Não, a calça está larga. Agora a calça está apertada. Não, agora a bainha... Assim, vira antes da estreia é praticamente insuportável. Então, assim, eu só faço peça para minha colega, o ator é colega e senão não rola. E outra coisa, é o tempo, né? Porque no teatro o figurinista ele vai aos ensaios. A coisa do ensaio mata a pessoa, porque você fica lá atrás 4 da tarde, sai de lá 4 da manhã. Mas em relação no dia seguinte, você tem que produzir. Em relação ao figurino no teatro, assim, a sensação é que você precisa
colocar as coisas de uma maneira que elas sejam vistas, né? Assim, da plateia para o palco. Então, a sensação, assim, eu me lembro da primeira experiência que eu tive de teatro, que eu coloquei um vestido que ele foi completamente engolido pelo palco. Não virou nada, não ajudou a contar, não ajudou a contar aquela história. Então, tem um tamanho para o palco que é muito diferente do tamanho da cena do audiovisual, né? Porque no audiovisual a câmera vai, né? E no teatro não, a roupa tem que vir ao público, né? No audiovisual a câmera vai até a roupa. Essa é a grande. Você tem que estar preparado a isso, né? Para poder alcançar. E o teatro tem uma mecânica. Tá lá na última fila. Ou lá no mezanino. Exatamente. Aquela tem que funcionar, né? E tem uma mecânica também. Tem que né? funcionar. E é isso, é uma roupa que tem que funcionar todos os dias. Tem que funcionar todos os sendo dias. Sendo ela confeccionada, ou sendo ela de loja, ou sendo. Se pensar nessa. Assim, eu fiz uma peça que eu fiz, que é Por Fui Embora, que é essa peça do que o Regis dirigiu. Foi uma peça que ficou mais de um ano em cartaz. E, assim, construí o figurino, porque eu fui maluco. Mas aí eu tive... Era tipo... Eu construí 3 figurinos iguais para todo mundo. Para a peça poder ir rodando. E ainda ia rodar o Brasil inteiro. Imagina. Coitada da nhaca da pessoa, da roupa. Não, mas tem você uma ainda questão... tem que pensar isso. Roupa que dure, que possa ir diversas vezes à lavanderia, voltar, ser passada e tudo mais. E até a função de, por exemplo, no teatro, você não é o figurinista, um assistente, né? E olhe lá, né? Normalmente o teatro tem menos... Na verdade, as peças que eu fiz era só eu mesmo. Era eu sozinho, uma costureira, porque eu sempre fiz peças pequenas, já fiz peça grande. O teatro costuma não ter dinheiro, mas tem uma questão também que é uma mecânica da roupa para funcionar em teatro. Que cinema em audiovisual, só se isso for uma coisa específica, né? Um pedido específico. Ele vai rasgar a roupa em cena. Mas o teatro tem uma coisa das trocas serem rápidas. Vai levar um tiro. Do entra e sai de cena, entra e já volta com uma coisa. Então, são mecânicas completamente diferentes, né? No teatro, às vezes, você tem que ter uma sobreposição que você tira, ou coisas mais práticas que você só coloca em cima, enfim. É bem diferente, né? É bem diferente. Palco para uma cena. É outra coisa. São outros universos distintos. A gente vai convidar uma pessoa para falar de teatro também. Luniara Miranda quer fazer uma pergunta para você, Alex. Quer abrir aí, Luniara, a sua câmera? Não, Luniara, tá ouvindo? Oi, tô. Só um minutinho. Tô. Posso ler sua pergunta? Quer que a gente leia a pergunta? Pode ser. Agora eu consegui me organizar. Então fica à vontade. Boa tarde. Primeiro, né, queria dizer que estou super feliz e animada com essa palestra do Alex. Alex foi meu primeiro chefe, muito querido, muito amado. Enfim, eu tenho, na verdade, 2 perguntas. Uma é sobre o orçamento do figurino. Eu queria saber quem que faz esse orçamento. Se alguém da coordenação ou da equipe do figurino faz uma estimativa de quanto mais ou menos é necessário e passa para a produtora, ou se é a produtora que decide quanto que vai ser e o figurinista se vira com isso. E depois eu tinha uma outra pergunta. Mas acho que, na verdade, a produtora geralmente você tem X para fazer, por exemplo, e geralmente o X que eles têm para fazer não dá para fazer. Aí, dependendo do projeto, consegue, chora e eu falo assim. Eu lembro na época que me chamaram, quando eu fui dado para fazer o Santos Dumont, parará. E aí, quando a produtora executiva veio lá para mim qual era o valor que eu tinha,
ela escreveu num papelzinho e aí eu li. Falei, bom, era aproximadamente o que eu achava. Quando eu cheguei em casa, que eu liguei para ela para confirmar se era o que eu achava, não. O que ela colocou ali era exatamente 10% que eu achava que eu ia gastar. Aí eu falei, querida, sou só primadona, por isso eu não saio nem de casa, nem abro a pesquisa. Porque não dá para fazer. Ah, quanto é que você... Bom, eu achava que queria isso aí mais um zero. Entendeu? Não, mas nem pensar assim. Então, querida, eu vou fazer um orçamento para você, bem detalhado, de quanto isso vai estar, e aí a gente vai negociar. E aí eu faço esse orçamento geralmente com a coordenadora, entendeu? Que aí geralmente, nesse momento, para fazer o orçamento, eu já sei todos os roteiros, eu já decupei, eu já sei quantas trocas cada ator principal vai ter, eu já sei mais ou menos quanto de elenco de apoio eu tenho, e eu já fiz um levantamento em acerto do que eu consigo isso pronto ou não. E aí eu vou fazer esse orçamento e negociar com a produção executiva. Todo projeto a gente faz um orçamento, né? Independente deles proporem dinheiro ou não, a gente Exatamente. faz uma estimativa. Independente, você sempre faz um orçamento. Mas quase toda vez que eles te chamam, eles já vêm, ó, você tem X. Eles têm uma proposta de orçamento e a gente vai se adaptando, né? E se não tem, corta coisas, né? Se tem aqui, mas aquela cena é muito importante, então consegue mais um pouco. É uma negociação o tempo todo. Uma negociação intensa, mas sempre tem essa negociação. E aí eu posso até sugerir ao diretor, produtor, ler, reler. O que você vai montar com a sequência? Por exemplo, isso aconteceu no Santos Dumont. Tinha uma sequência que era um nada, que acontecia no Moulin. Falei, gente, eu vou ter que fazer o Moulin Rouge para uma sequência que não fala nada. Vocês estão loucos. Corta essa merda. E aí é isso, você começa a negociar. No Santos Dumont, a gente fez uma bancada com todos os chefes do departamento para poder realmente reduzir reduzir o roteiro para ele tornar-se viável para filmar. Porque senão a gente não filmava. Inclusive, o Estevão até adiou a produção da série quando eu apresentei a primeira pesquisa de figurino. Ele queria filmar no verão. Ele falou, caralho, fudeu. Vou matar os atores. Eu falei, vai matar todo mundo. Porque você tem que pensar, além de tudo, meu bem, é figurino europeu. Né? Que a gente vai passar pelo inverno, pela primavera, pelo verão. Isso lá em Paris. Então, aí ele resolveu e adiou a gente filmar no inverno. A Lune tem outra pergunta, Lune? Então, a outra pergunta era como que faz para vestir uma figuração de um filme grande de época? Porque não sei como que é, tipo assim, não tem um caminhão e aí a pessoa chega lá do nada e você entra no caminhão, pega uma roupa e vai vendo como que dá nela. Eu queria saber como que é, assim, você tem que fazer uma prova de roupa antes, você já sabe todo mundo que vai estar na figuração, quando a figuração é muito grande, como que faz? O ideal é que essa figuração, quando tem essas cenas gigantescas, configuração grande, que você sabe que todo mundo vai aparecer, é que faça uma prova de roupa antes. Principalmente num filme, por exemplo, de Belle Époque. Mas eu considero, enquanto figurinista, qualquer filme dos anos 80 abaixo, querida, a gente tem, dos anos 80 não, dos anos 50 para baixo, tem que provar. Tem acima de 50 figurantes, tem que provar. Porque assim, a gente tem que ter pelo menos uma frente de figura. A cena vão 150 figurantes. Olha, eu preciso de 50 figurantes provados, porque isso vai agilizar o set. Você tem que negociar isso com o assistente de direção. Na hora, você vai me dar 2 horas para vestir todo mundo, e se eu tiver 450, eu te entrego uma frente de uma figuração pronta em meia hora.
Assim, no Dumont, como era uma figuração de back e como a parte da equipe não sabia vestir, depois do guarda-roupa montado, os caeiros, eu e os assistentes, a gente ia brincando de boneca. Ia se vestindo, cada um, para ir poder ir familiarizando com a indumentária. Óbvio, né, que todo mundo antes fez e teve acesso a toda a pesquisa que foi feita para o projeto, né, e participou. Eu chamei toda a equipe antes, porque como eu sabia que muita gente não tinha, não sabia da época, a não ser de antes, eu precisava ensinar essas pessoas. Então, essas pessoas todas juntas, conseguimos formar um guarda-roupa juntos e brincar de boneca, para poder aprender a vestir a Époque, com tempo, né? Aliás, sem tempo, né? Mas isso Alex, também é uma... e quando não dá tempo de provar, assim, nada? Cara, a gente, quando não dá tempo de provar nada, eu, por exemplo, eu acabo pedindo um tempo maior. Assim, então eu prefiro chegar, me dá 1 hora, mas eu chego 1 hora antes e você vai pagar a minha, assim, tentar negociar a hora extra junto com a equipe, entendeu? Porque esse também é aquele problema, que às vezes você prova o figurante e no dia o figurante não vai. Aí você provou um figurante magro e alto e vem um gol baixo. Mas quando Então, você assim, faz quando é uma um prova, porque a importância de fazer uma prova e garantir que as pessoas realmente apareçam no dia da filmagem é super importante. mas quando você faz uma prova, uma porcentagem das pessoas aparece. O número das pessoas que não aparecem Sim, uma normalmente é porcentagem menor. das pessoas Então, aparece. é importante de qualquer maneira, porque você lida com aquele material, né? Você monta, você trabalha em cima daquele material. Então, mesmo que aquela pessoa não Exato. apareça, você já Não, trabalhou um que é pouco isso, aquele você vai material. adiantando. Porque assim, no cinema, tempo is money. Entendeu? Você tem que agilizar o tempo, sempre. O tempo está sempre contra você. Então você tem que tentar driblar. Assim, eu sempre falo que a gente é meio de circo, né? A gente monta um circo gigantesco e desmonta esse circo no mesmo dia. Entendeu? Você chega no lugar e monta lá a sua tenda de figurinha, caminhão, parará. Então você tem que. Quando é um filme de época, é praticamente inviável você não fazer uma prova antes. Isso faz parte da sua responsabilidade também. Se você não fizer prova de roupa e não tiver pessoas Enquanto treinadas para figurinista, tenho que vestir estar ali aquela lutando para roupa, que isso aconteça. se Entendeu? Para não você, né? prejudicar nem o meu trabalho, nem o trabalho do diretor, nem o trabalho do assistente de direção e não prejudicar o tempo de set. O Alex, a gente não falou a gente só falou da equipe de estrutura, né, de departamento, mas a gente também não falou dos aderecistas, dos enderecistas, né, que você usou. Não, eu falei no início, né, que assim, quando temos esses filmes, esses produtos gigantes, inclusive a equipe, que nós temos contramestra, costureiras, bordadeiras, alfaiates, camiseiros, aderecistas, envelhecistas, sapeiros, desenhistas, e até pessoas que ajudam na pesquisa iconográfica, entendeu? Em busca de imagens para você fazer a sua apresentação. Então, a gente tem que dar conta de um todo, de toda essa galera, todas essas pessoas. Às vezes a sua equipe, dependendo, ela vai de um figurinista e um camareiro a um figurinista, um coordenador, o primeiro, segundo, terceiro, vira. Aí, quando você confecciona e você tem um produto de época, geralmente você vai confeccionar, então você vai ter trabalho de costura feminina, de alfaiataria masculina, você vai mandar fazer sapato, você vai mandar fazer um cinto de couro,
você vai mandar envelhecer e tratar roupa, você vai mandar fazer uma camisa. Então, é isso. Essas funções, a primeira assistente, a coordenadora, tem que controlar isso, o que está onde, quem foi para a costura. A minha assistente que cuida comigo do elenco, ela vai dar conta, junto comigo, das costuras, do elenco, do que está do elenco para ser pronto e para ficar pronto e em que estado está. Isso acontece com as outras assistentes com relação à figuração e elenco de apoio também desse mesmo projeto. Assim, e eu tenho por exemplo, no Santos Dumont, eu comecei a filmar a série inteira, o figurino inteiro pronto. Porque eu dei sorte, esse mês, um mês atrás, me adiantou. Então, assim, eu comecei uma série de 6 episódios, com toda a Belle Époque, anos 20, anos 30, com tudo pronto. Porque é isso, com essa logística. Você tem uma logística, é fundamental, né? Assim, o que mais me fascinou para fazer cinema é que o cinema eu penso no relógio suíço, em que a máquina do relógio suíço, em que para a hora passar corretamente os minutos, os segundos, depende de toda aquela máquina, qualquer parafuso, qualquer peça, qualquer rosca, qualquer porca é fundamental para isso. Então, assim, o cinema tem isso. É uma obra conjunta, não uma obra solitária. Não dá para fazer nada sozinho. Nem um microfilme, como eu já fiz, eu desenhei, mas eu precisei de uma costureira para costurar os figurinos. Eu precisei de alguém para costurar essa roupa. Entendeu? Eu dividi esse conceito com o diretor de arte, com o fotógrafo, com o diretor. Entendeu? Então, é uma obra, tem que pensar num todo. Até quando você pensa num figurino, às vezes você pensa numa coisa lendo o roteiro, mas o diretor está pensando em outra coisa, o diretor de arte pensa outra, e você tem que equacionar tudo isso. Todas essas ideias para construir uma personagem. E ainda vem o ator que traz mais coisas para você. Entendeu? Numa obra de época, o figurinista tem um maior domínio sobre a obra, né? Que é diferente de uma obra contemporânea. Que às vezes a pessoa, como é uma obra contemporânea, o fulaninho acha que, como vai lá comprar roupa para ele, acha que sabe vestir o personagem. E muitas vezes não. Entendeu? A gente tem a função de contar uma história mesmo contemporânea, contar a história desse personagem, da onde veio, aonde está e para onde foi, para onde está indo. Muito bem. A Bia fala que você pode falar sobre o que é uma figuração de frente, porque muitas vezes trabalhamos em filmes que não podemos vestir perfeitamente toda a figuração por um problema de orçamento. Então, você explicar o que é uma figuração de frente. Por exemplo, lembra, Bia, vou falar, por exemplo, no Chico Xavier, inclusive que tínhamos diversas épocas, anos 20, 30, 40, 50, 70, 80, aí a maior população num determinado momento caralho, quando chegar nos anos 70, eu falei assim, nos anos 60, eu falei assim, bom, vamos partir do seguinte pensamento. Qualquer roupa usada nos anos 20, a gente pode usar nos anos 30. Qualquer roupa usada nos anos 30, a gente pode usar nos anos 40, e assim sucessivamente. Então, a gente sempre tinha uma figuração de frente. Tipo assim, 20 pessoas que você podia mostrar o útero dessa figuração. Sapato, meia, tudo adequadamente, que estariam ali, ó, atrás do ator. Atrás do ator, elenco de apoio. Mas estão impecáveis. E tem uma figuração de segundo, que são os mais ou menos. A figuração, quando é muita figuração, tem verba para vestir todo mundo, fazer um fundo neutro. Isso eu fiz muito no Chico Xavier, não, no Chacrinha, e a gente também fez muito no Chico Xavier. Aonde estava filmando no Chico Xavier, em Minas Gerais, um frio do cão. Mas eu provava as pessoas. Eu lembro que a gente era uma tenda enorme, uma barraca, 0 graus.
Para a gente vestir figuração, eu tinha que passar roupa para as pessoas não morrerem congeladas. Mas é isso, você tem que pensar nisso, até mesmo no de um elenco. Assim, eu não posso ficar preocupado, eu tenho pouca grana, de comprar um sapato foda para o elenco, para o ator. Caso não tenha nenhuma cena escrita, descrita, eu vou ver pra caralho esse sapato. Então, eu vou dar preferência a o que está aqui em cima, o que eu ver. A não ser que esteja isso descrito em alguma cena. Então, a gente tem que sempre pensar no plano no teatro, se é na boca de cena, e na audiovisual, a gente pensar em após elenco e elenco de apoio, a figuração em primeiro plano, segundo e terceiro. Muitos filmes, como nem foi que a gente tem que duplicar, triplicar essa figuração. Então a gente faz assim, 30 figurantes, e muda esses 30 figurantes de lugar e faz esses 30 figurantes no lugar. E vai fazendo um infinito de figuração móvel, mas todos adequadamente, beleramente vestidos. Deu para entender? Uma Mais alguma pergunta. pergunta? Posso Então, fazer uma? Sérgio. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem, Alex? Boa noite. Alex, eu queria saber, eu sou produtor de moda e eu me identifiquei muito com a produção de figurino. Eu acho que super orna. Mas eu fiquei numa dúvida. O produtor do figurino, ele produz para o elenco todo ou só para o elenco principal, para o elenco de apoio, para os figurantes? Eu fiquei nessa dúvida. Bom, a princípio ele vai produzir para, se for uma obra contemporânea, né, onde a gente precisa de muito apoio de lojas, marcas, muito apoio da moda, da galera da moda, ele vai produzir primeiro para o elenco principal e o elenco de apoio. Dependendo da permuta que ele conseguir, isso vai sair de graça, seguir essa marca XY que vai dar 100 peças para a gente. O que a gente não usar no elenco, a gente pode usar na figuração. Ok, usamos. Mas geralmente, quando é um filme contemporâneo que a gente depende dessas marcas, eles só vão emprestar para o elenco. É a hora que o produtor de filme vai usar, sim, o nome do ator. Eu estou fazendo um filme com fulano de tal, é um filme assim, 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 assado, ele é um cara super pica das galáxias, lindo, taranana, e a pessoa vai lá, eu quero apoiar, mas eu só quero a minha roupa nesse plano. Então, só vou... se você usar em outra pessoa, você vai ter que pagar. E aí vai assim, no Santos Dumont, eu tive um produtor de figurino que me abriu o caminho das indústrias, das fábricas, de tecido, de aviamento, de pintar tecido, porque eu mandei fazer fiz estamparia na época para o Santos Dumont. Então, eu tinha apoio dessas mega empresas. Então, eu procurei um produto de figurino específico para isso. Assim como tem produtor de figurino que só best, the best. Por exemplo, eu fiz um filme chamado Amor.com com a... Ai, menina, que eu não vou lembrar o nome dela agora. Bom, enfim, que eu tive... A personagem principal era uma blogueira de moda. Mega hypada. Então, nós convidamos a Patrícia Zufa, que é uma produtora de moda, veste as mega masters, Ivete, tarará, tarará. Então, a Patrícia trouxe toda essa visão da moda contemporânea, do que estava ali, ó. Então, assim, esse projeto, que era uma coisa específica, que a personagem principal era uma vlogueira de moda, eu procurei a ajuda de uma produtora de moda que vive esse mundo. Mas pode ser, produtor de figurino pode ser para um personagem específico,
Porque pode ser o personagem Exatamente. mais rico da série. Então o produtor de figurino vai cuidar só dele, né? Pode ser para o elenco todo. Às vezes é um Pode ator ser um fodão que vai produtor fazer uma sequência, entendeu? E aí tem o Antônio Fagundes, ele faz, pai, tananana, mas ele é o cara mágico do mundo. Aí você vai lá naquela loja que é o seu sonho de vestir o seu personagem rico e fala, ó, estou com o Antônio Fagundes, não quer Pode ser um tentar essa loja tal, eu sei que você tem a entrada. Aí você vai lá e contrata essa pessoa só para fazer isso. Um produtor de figurino que tem acesso a todas as assessorias, enfim. E pode ser também um produtor de figurino que vai fazer só acervos, um produtor de figurino que vai produzir só anos 80, um produtor de figurino que vai produzir... São vários casos que você pode precisar de um produtor de figurino. Eu fiz uma vez eu fui produtor de figurino de um filme sobre Allan Kardec, sei lá, um filme... Não era era um outro espírita do início do século, de 1800 e tal, que eu não lembro agora o nome. Kardec, não? E aí veio o menino lá de São Paulo. E aí eu fiz toda a produção de época de Belle Époque, pobre, de escravos, que tinha aqui no Rio de Janeiro. Aí para LC Barreto, montei essa figuração, esse guarda-roupa de escravos. Ele nunca tinha feito época, ainda dei uma aula para ele de época, e ele foi embora para São Paulo e fez o filme. Eu fiz um filme em Brasília, por exemplo, tinha uma festa de políticos muito rica, com vestidos longos e todos os homens de terno. E aí a gente contratou uma produtora de figurino que trabalhou 2 semanas, depois desproduziu 2 semanas, só para essa cena específica, porque a gente não tinha como comprar, nem tinha como fazer. Então, ela mandou um caminhão para Brasília com uma produção dessa cena específica. Determinados contatos, a primeira assistente ou até seu coordenador tem. E aí você não precisa nem acessar, nem contratar um produtor de figurino. Entendeu? Porque, não, Alex, não precisa ligar para fulano, para ciclano, eu já conheço. O gerente já é meu brother, entendeu? Então, o seu assistente já liga já direto e já faz essa ponte. Mas às vezes o seu assistente... Mas o produtor de figurino serve gente para abrir essas portas que a gente não alcança, fechadura. Não, e também às vezes é mais uma pessoa que você precisa na equipe, né? O seu assistente, talvez mesmo tendo esse contato, não tem esse tempo. Então você precisa de uma... Enfim, mais não tem esse tempo para executar, exatamente. Aí você já direciona. E aí na hora de cobrar também, você já sabe para quem você vai cobrar. A gente tem o João Correia, que está com a mão levantada. Dúvidas cruéis, por favor. Vem até nós, João. Olá, boa noite, Alex. Eu trabalho com... Boa noite, João. Tudo bem? Eu trabalho muito com figurino de teatro e dança. Eu nunca trabalhei com audiovisual. E estou me inteirando agora, estou fascinado com os seus depoimentos, as suas experiências. E uma dúvida me surgiu diante do que você colocou. Já existiu ou existe casos em que você conversa diretamente com o ator e a possibilidade de usar peças do próprio acervo dele, por exemplo, quando o orçamento é muito curto. Fulano, você tem um sapato assim, você pode usar na cena, ou então uma camisa X, enfim, um paletó Y, um chapéu. E... Existe essa troca quando o elenco também disponível, aberto, né? Esse diálogo, existe isso? Eu sempre, principalmente em filme contemporâneo, sempre eu faço a troca. Que é isso, eu tenho pensamento já pré-estabelecido, já discutido com o diretor. Quando o ator chega, a parte visual da personagem já está desenvolvida junto com o diretor de arte e com o diretor, com o suporte do diretor de fotografia. Então, o ator vem para a gente. Quando ele vem, eu mostro a proposta do que a gente pensou para a personagem, o ator sempre vem com alguma ideia, algum outro. Primeiro que eu sou péssimo no nome, então, assim, eu já trato o ator pelo nome da personagem. Já,
sou péssimo com nome, daqui a 10 minutos eu vou esquecer. Qual é o seu nome, colega? Pode ser até Adriana Teves, eu vou esquecer, e a partir de hoje o seu nome para mim é Maria José. E aí vai a Maria José. Aí eu falo, ó, primeira coisa que eu falo, se você chegar em casa, depois dessa conversa, depois dessa nossa primeira conversa, do que eu te mostrei, se você tiver alguma coisa em casa que você veja que é a personagem, traz. Algumas falam, ai, que ótimo, que eu já estou pensando em várias coisas. Às vezes dá até certo, às vezes não dá. Mas, assim, eu gosto de... Qualquer coisa pode agregar, né? Então, eu sempre deixo o ator bem à vontade com essa troca. Depois da prova de roupa, a gente conversa. Ai, eu adorei isso, adorei aquilo. Ai, você estava em dúvida, você não seguiu. A gente achava aquela coisa de estampar, mas não tinha nada liso. Pô, eu tenho em casa, posso levar? Posso. Sapato. Querida, sapato é um inferno na nossa vida. Pense no inferno do fino. Sapato. Sapato e bolsa. Vai estar no cu, é um inferno. Então já falou logo pro ator, olha, querido, tem um sapatinho confortável? Traz. Tem um terno bom? Isso, traz. Ah, mas você não tem opção? Não, vou ter opção, mas vem com grosso. Aqui a gente dá o caldo. Para figuração, então, a mesma coisa. Por exemplo, numa figuração contemporânea, o assistente responsável por vestir a figuração vai ligar para a figuração o briefing. Ó, vem com uma roupa assim, assim, assada, não vem com nada de mar, não venha com nada dessa cor, não venha com nada assim, nada assado. Porque quando a pessoa vem, você ganha tempo e você economiza. Né? Economiza roupa, economiza lavagem, economiza tudo. Entendeu? A não ser que a roupa entre em continuidade. Se a roupa for em continuidade, aí você tem que fazer outro esquema. Quando você pede a roupa emprestada do ator, é super importante que o ator lhe empreste a roupa pelo período do projeto. Porque se ele levar para casa, nunca mais volta. Outro lema, nunca empreste nada ao ator. Pode ser seu ídolo. Se você não fã número 1 da pessoa, não confia. Não confia. Ator, a gente só confia até a segunda página. Depois, bota de castigo. Alex, você falando disso aí, eu queria te Oi. fazer uma pergunta, porque eu sinto que as coisas mais engraçadas, assim, que eu já vi, eu não sei se é do Rio ou se é do cinema, é como as pessoas se comportam, né? Os figurantes, eles ficam enlouquecidos, mas eu quero vestir aquela roupa. Aí você fica, mas não é para você querer nada. Tá tudo feito, tá tudo organizado. Não, tem uma coisa no teatro que a gente falando. Tem uma coisa do teatro que é muito chato e que você, por exemplo, uma coisa que eu faço muito é de nunca fazer prova ator junto. Pode ser eu evito que um veja a prova de figurino do outro antes de chegar ao set. Porque isso já é... A fulana é tanto mais bonita do que eu. Fulana é rica, meu bem. Você é pobre. O que eu posso fazer, meu... Pofa. Não, meu marido é o produtor do filme. Aí, sorry. Sorry, querida. Pedi seu produtor do filme para te arrumar um trabalho de atriz, de estrela de Hollywood. Entendeu? Mas você tem muito isso. Tem egos. Eu falo que eu devo ter feito psicologia de letras. Entendeu? Porque você tem que lidar, a gente tem que ser psicólogo o tempo inteiro. Não só do elenco, como do elenco de apoio, que às vezes dá muito trabalho, e da figuração. Tem figuração que dá um trabalho do cão. Eu não visto isso. Eu no Gaijin, eu filmando Gaijin, eu era assistente, vestindo lá, eu estava lá em Paraná, eram 300 harajuns. Chega uma mulher que era uma japonesa, advogada, eu fui vesti-la, ela disse que eu não visto isso, eu sou uma advogada. Eu falei, querida, você está fazendo o que aqui você não está no fórum? Aí você tem uma hora que você tem que falar assim, querida, você está no errado. Aqui você vai vestir o que eu mandar. Lá no fórum, você vai com a sua roupinha. É isso, mas tem que usar muito a psicologia. Óbvio que a gente não falar assim dessa maneira, mas tem hora. Já teve no Charinha uma menina
que ficou puta porque demorou a filmagem. A figurante resolveu ir embora, por conta própria. E ela estava na cena. Ela subiu para trocar de roupa. Eu falei, querida, desculpa, quem mandou você trocar de roupa? Ela, ninguém, eu ia embora. Eu falei, não, você vai embora. E a cena parada, ela acha. Aí começou, ela quis invadir e me bateu. Ela queria me bater, porque ela queria entrar para trocar de roupa. Aí você tem que tentar posicionar essa pessoa. Meu amor, é a hora do... Meu amor, não é assim, querida. Mas aí Pode contar quando eles começam a botar defeito na roupa, né? Quando eles começam a botar defeito na roupa. Não, e quando elas olham para a marca, roupa, né? Ah, essa marca? Nem pensar. E quando eles perdem roupa, que é a parte que eu mais adoro. Figurante de já repente vi, olha, perde isso... roupa. Ele acha que perdeu uma Dolce & Gabbana. Ele começa com isso. Perdi uma Dolce & Gabbana aqui. Do nada. Perde um boné que diz que é de alguma coisa, aí quer levar alguma coisa. É um caos, assim. Ninguém perde um guardanapo, só perde Dolce & Gabbana. Tem um mistério, ao contrário disso, que aconteceu comigo no Tropa de Elite, que o figurante trocou de roupa, ele estava com um tênis tipo desses Adidas, Nike, sei lá, com molas, 8 molas, não sei quantas molas. E aí ele trocou de roupa, botou o chilinho havaiana de cena e foi embora, o figurante. Menina, a gente filmou 2 semanas nessa favela. O figurante foi embora para casa, levou o chinelo que ele filmou e largou o tênis dele lá, $1 milhão. E nunca mais voltou para pegar. Geralmente é o contrário, né? Oi, gente. Porque tem uns que se apegam à roupa. Então, Fala, eu tô trocando de faculdade agora, eu fazia psicologia, eu vou começar a fazer figurino. Ó, que beleza! E eu tenho mais experiência com figurino de Já teatro. vai com uma bagagem, ó. Eu tenho mais experiência com assistência de figurino de teatro, montar figurino de teatro. E quando eu fui ter experiência com figurino de audiovisual, fiquei meio assustada. Então foi muito engraçado essa resposta ao contrário, que você prefere fazer figurino de audiovisual. E aí eu queria perguntar agora se você tem trabalhado com projetos de figurino durante a pandemia e como que tem sido isso para você? Não, infelizmente, querida, eu tô desde março sem trabalho. Aí foi a época que foi esse período a gente se dedicou a afiar. Nós, Entendi. figurinistas desempregados do Rio de Janeiro, fundamos a FIAR. Ótimo. E ainda, ó, fazendo aulas. Mas é para isso. vocês. Então, nunca ainda houve estamos tempo. fazendo idade. Nunca que o Alex... Porque queremos vocês juntos de nós. Mas, Amanda, você ficou assustada com o figurino que você se deparou do audiovisual e você acha que teatro é muito mais fácil? Eu fiquei assustada com a quantidade, né? Eu vi muita gente, muito figurante. Eu geralmente faço assistência no teatro e já montei figurino sozinha. E no audiovisual eu estava como estagiária. E aí tinha a figurinista, costureiras e assistente. Aí eu falei, gente, é muita gente, tô perdida. Deu até um sufoco, assim. Eu olhava pro lado e é uma correria. Tudo eu falei, como é que vocês fazem isso? Como é que o figurinista consegue coordenar tudo? Eu achei muito doido. Mas é porque é um projeto, ele tem várias etapas, né? Para você chegar até ali. Senão, se você pensar assim, realmente fica impossível. Eu brinco que eu fiz... Exatamente, se você pensa, pira. É por isso que eu falei que é muito diferente o teatro do audiovisual. São dois universos distintos. Apesar de contar com a mesma matéria-prima, o figurinista, a costureira, né? São outros universos, né? Tinha alguém falando? Desculpa, eu tava falando em cima. É que ela comentou essa questão do teatro. Eu tive a questão inversa, assim, porque eu me apaixonei por cinema no primeiro caos que eu fui parar. Tipo, eu falei assim, isso aqui é um mundo tão lindo das pessoas conseguirem fazer isso, de você ter 300 pessoas, tantas equipes viradas para o mesmo lugar.
que eu sou apaixonada em pegar set caótico. Você quer cortar os pulsos, mas é genial ver a coisa acontecer. E quando eu vejo teatro, eu fico assim, que coisa chata, né? Cadê? Não, Eu acho Monotonia, né? diferente. É muito divertido como cada um vê de um jeito, porque eu sou apaixonada pelo teatro. Eu adoro sentar na sala de ensaio e ver Eu o ensaio. adoro uma coxia. E isso Adoro. me inspira de um jeito, é uma parada, uma coisa. Eu fico louca com teatro, que é a pior área, que tem menos investimento, menos infraestrutura. Isso me chamou atenção no cinema também, eu ver como tinha carro, como a roupa viajava de um estado para o outro. Eu fiquei, caraca, nunca que numa peça de teatro eu ia ter essa estrutura, nunca que eu ia ter essa equipe, nunca que eu ia ter nada disso. Então, é isso, são dois mundos muito completamente diferentes. Tem essa coisa meio parecida, mas é muito diferente. E essa diferença e como bate para cada um é muito legal de pegar, né? Porque eu já achava que todo mundo pensava igual a mim, que teatro era melhor, que não sei o quê. Aí eu já vejo que cada um vai se dando melhor com uma areazinha, que é aquilo que ele falou. Cada um tem a sua especificidade, né? Se dá melhor com alguma coisa. Mas tem muita figurinista que adora teatro. Sim, você é bom. Tem. O teatro tem assim, tem o eu encanto falo, do existem teatro. profissionais que acabam cada um vai tem o que melhor lhe agrada. Mas eu lembro assim que imagina eu que fui parar a primeira vez num set de filmagem de curta-metragem, na Parquilagem. Eu era agente administrativo de uma loja de móveis e objetos de arte, que eram 3 lojas, uma no Shopping da Gávea, uma no Rio Design, uma no Fashion Mall. E aí, de repente, eu vou parar num set de filmagem e aí eu me apaixono por aquilo, porque eu vejo aquela máquina do relógio, isso que eu falei lá atrás, em que são 300 mil pessoas, parece um fogueiro orquestrado, né, para que aquela cena aconteça. É muito fascinante. Para mim foi muito fascinante. Só é que isso foi no domingo. Na segunda-feira eu cheguei nas pedidas contas. Olha, não quero trabalhar com você, quero trabalhar com a sua filha. De graça. E foi exatamente o que aconteceu. A Tatiana estava com a mãozinha levantada, não, Tati? Não, eu ia falar aí com a Amanda, né? Porque ela perguntou para o Alex se ele não está trabalhando e se estivesse trabalhando, como é que estava o mercado. Né? E a gente tem lá na associação um relato de colegas que voltaram ao trabalho já e falar do nosso trabalho, né? Da associação, que a gente teve aí o manual com os procedimentos. Então, tem várias pessoas voltando, né? Assim, muito devagar, muito calmo, mas tem muita gente já trabalhando, muita coisa remota. E tem um protocolo de segurança que está em vigência, e a gente fez na associação um manual, assim, um trabalho bem destrinchadinho com as informações do protocolo. Então, tá voltando assim, muito lentinho, sabe? Muito devagar, Amanda, mas está indo. Está caminhando. Obrigado, Tati. Dúvidas cruéis, por favor. Levantem a mãozinha, gente. Estamos nos minutos. Aproveitem o Alex, que vocês viram que ele é maravilhoso. Quem tem, levanta a mãozinha ali. Posso falar? Alex, eu queria uma dúvida pessoal mesmo, que você contou sua história, você falou que veio de Nova Iguaçu. Eu passei um pouco por esse perrengue de pegar metrô cheio, esse glamour que não existe, né, mano, na produção que todo mundo acha que tem. Conta um pouco dessa história pra gente, Alex. Cara, olha só, quando eu comecei a trabalhar, que eu abandonei a loja e fui trabalhar com a Luísa Só pedir, Marquinhos, dá licença, Alex, posso pedir para você contar aquela história da limousine? Eu vou te contar. Eu trabalhava no escritório de advocacia antes de trabalhar nessa loja de design. E aí na época, com 18 anos, eu era secretário executivo do consultor-geral da República e do diretor jurídico da Itaipu Funcional. E o cara era um grande jurista.
E aí eu tinha que despachar umas opções em Campos. Então, alugaram um jatinho para mim. Eu fui a Campos, jatinho. Voltei de jatinho. Quando eu cheguei no Santos Dumont, o jatinho aterrissou. E aí eu olhei e tinha uma limusine. A limusine era para me levar do jatinho até a porta de saída do Santos Dumont. Saí eu riquíssima. Querida, atravessei a passarela, peguei o Evanil em direção a Nova Iguaçu, o ônibus lotado, aí eu caí na realidade. Assim, é isso, né? E trabalhando com figurino, quando eu comecei a trabalhar com figurino, eu morava aqui em Nova Iguaçu. Depois que eu comecei a virar assim, fiquei uma pessoa muito solicitada, eu resolvi aluguei um apartamento na Zona Sul. E agora eu resolvi abrir mão e voltei para Nova Iguaçu. E aí o que eu faço agora? Tem um projeto X em tal lugar. Eu vou, alugo uma AP de temporada, entro com a minha mala, passo o período do projeto inteiro nesse apartamento, acaba o projeto, eu saio da minha mala e volto para a minha base em Nova Iguaçu. Continuo vivendo assim até hoje. Mas glamour é isso. Eu lembro de uma vez, eu em Ipanema, uma amiga minha falou assim, posso dormir na sua casa? Já falei, claro, imagina, eu vou estar fumando, você deve chegar aproximadamente perto de mim, você fica na paria. Nisso, ela achando que eu trabalhar figurinista, cinema, né? Vai para uma van, ela estava por uma casa na calçada do prédio, aí desce eu, todo descabelado, imundo, de bermuda, camiseta, sujo, porque eu tinha envelhecimento de roupa no set. Ela me olhou de cima a baixo, me fitou e falou assim, é assim que você trabalha? Eu falei, querida, tá pensando que é glamour? Glamour, o glamour do cinema é você entrar, pagar o ingresso, sentar e comer sua pipoca e ver seu filme. É isso. É muito incrível como tem essas coisas que você só vê no cinema, né? Tipo, eu lembro que o segundo filme que eu fiz, eu fiquei encarregada de fazer um cocô de pombo. E eu fiquei um tempo pensando só que onde no mundo que eu ia precisar pensar que uma cena virou um cocô de pombo, cair numa... E que eu ia passar um dia descobrindo que o melhor jeito de fazer um cocô de pombo é com mate. Tipo, foi uma coisa incrível. Você fala assim, essas coisas que você só faz no cinema. Só vai fazer ali, não tem outro jeito. Assim. Exatamente. É o que eu falo. A gente é de circo, gente. A gente é de circo. E é isso. Ninguém sabe nada. A gente está sempre aprendendo. A cada projeto é um novo aprendizado. É um novo desafio. A cada projeto, a gente é desafiado a ser melhor, a superar os nossos erros, as nossas angústias e vamos embora. Tentar sempre melhorar. A gente está sempre em busca de algo melhor para a nossa categoria, melhores condições de trabalho, melhores tempos, melhores remunerações. É isso. A gente já está no nosso tempo, né? Dá mais para mais uma pergunta no máximo. Alguém? Tem 7 minutos aí. De qualquer forma, eu queria aproveitar para agradecer. Espero que tenha sido esclarecedor, que eu tenha sido um pouco esclarecedor, que eu tenha conseguido fazer com que vocês entendam um pouco do que eu fiz sobre essas funções. Eu vou mandar para vocês, entendeu? Que um pouco sobre cada função, falando sobre o que é a função do figurinista, do ordenador, do primeiro assistente, do segundo, do produtor de figurino, do coordenador. Você vai mandar o material escrito para os alunos do curso, né? É isso que você está falando. Exatamente, para os alunos do curso, para eles não ficarem preocupados.
Ótimo. A Tati vai falar da próxima palestra, né, Tati? Queria aproveitar aqui esse espacinho, 5 minutinhos que a gente tem de espaço dessa aula do ar muito bacana. A gente está super feliz de ter começado esse projeto com o Alex, né? Quando a gente falou, eu falei, imagina, você é a prata da casa, você é um dos nossos. Não tinha maneira melhor de começar esse projeto que é dos cursos eletivos, das aulas eletivas, que não fosse com o Alex. E a gente vai seguir com essas aulas eletivas, né? Todos os sábados, no mesmo horário. A gente vai estar sempre convidando uma pessoa para me falar sobre a sua área de atuação, sobre a sua profissão, sobre alguma coisa que tenha a ver com esse nosso universo de cinema, de figurino. Semana que vem, dia 5/9, a gente vai ter a palestra do Thiago Marques, que é diretor de arte, e vai falar um pouco sobre essa perspectiva da direção de artes e do cinema, né, e do figurino. Como é que a direção de arte engloba o figurino, como é que é o trabalho do diretor de arte junto com o figurinista. Então, convidar todos que estão aqui, né, que participem. Quem estiver lá com aquele flyerzinho que a gente já lançou, que vai dar aula de hoje do Alex até o final do mês, pode divulgar. As palestras são abertas, quer dizer, quanto mais gente, melhor. A nossa intenção é mesmo disseminar informação e ter bastante gente aqui, e ter bastante pergunta, e ter bastante coisas. E apesar da gente ter lançado esse calendário que vai até o dia 26/9, as aulas eletivas seguem até o final do curso, que é na primeira semana de novembro, né, Val? Então, a gente tem agora setembro, outubro e o primeiro sábado de novembro também. Tem um grande ciclo de palestras aí. Eu espero contar com vocês nesse bate-horário, nesse bate-canal. Um beijo, gente. Convidados incríveis. Alex, arrasou. Obrigada, Tati. Tem uma pergunta do Hugo que a gente não passou, que é: o produtor de figurino às vezes acaba virando segundo assistente num projeto pequeno? Não, às vezes o projeto pequeno, o primeiro ou segundo assistente podem fazer o papel de produtor de figurino. Respondi? E muitas vezes porque assim, é mais fácil o primeiro e o segundo assistente assumirem o papel do produtor de figurino do que o produtor de figurino virar um segundo assistente. Mas já aconteceu isso comigo uma vez. Normalmente os assistentes produzem, né? E em casos muito específicos é que você contrata só um produtor de moda, né? E aí ele não está acostumado a exercer a função de assistente, então ele é para casos específicos. Mas o produtor de figurino, ele pode ser um assistente, o assistente também pode ser um produtor de figurino. Ele está apto para fazer as duas funções, isso que eu quis dizer. Gente, eu acho que a gente pode fazer uma ação que eu achei super legal, que é todo mundo tirar do mute, dar uma salva de palmas para o Alex aqui que esteve com a gente hoje. Um prazer todos vocês, viu? E todo mundo aí? Obrigado, valeu! Faz um print! Faz um print para divulgar. Verdade. Merci! Parabéns, Alex! Obrigado! Parabéns, Alex! Parabéns, valeu, obrigado! Parabéns, obrigada. Obrigadão! Até a próxima! Maravilhoso! Semana que vem, gente. Parabéns, Valéria, Aline, vocês mandaram muito bem. É sábado, gente! Obrigado, Aline. Obrigado, Valéria. Obrigado a todos. Beijos. Bom fim de semana a todos. Beijo. Segunda-feira tem a aula da Valéria. Vou acompanhar. Beijo.